Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam em cada coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui para o 14º vídeo para a formação inicial, continuando aquele que nós partilhamos na semana passada. O ponto que nós estamos abordando nesta formação é sobre a vida de santidade, caminhos laicais de perfeição para os leigos que desejam e sentem um chamado especial de Deus para se consagrarem a Ele. Nós estamos então refletindo, ruminando, meditando sobre este tópico, livres do mundo. Quem nós devemos ser? Cristãos livres das insídias do mundo, livres das garras do mundo. Esta é a segunda parte deste tópico. Depois de rezarmos a consagração ao Espírito Santo, que é o primeiro ponto da nossa formação, nós vamos refletir um pouquinho sobre como nos livrar das malícias do mundo, da maldade do mundo. Então vamos fazer uma breve retrospectiva do vídeo 13, o vídeo passado, que abordava como nos livrar deste mundo em dois momentos. Nós podemos nos livrar do mundo pelo conhecimento da verdade a respeito do mundo. Meditamos sobre a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4, que diz: "Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé, isto é, a verdade da nossa fé." Depois também, como nos livrar da malícia e da maldade do mundo, mediante uma grande liberdade do mundo. Não sermos dependentes do mundo. Precisamos dele para viver, claro, mas não podemos criar dependências das coisas que o mundo nos oferece. Meditamos sobre Romanos 12, capítulo 2, em que São Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no espírito, a fim de que possais discernir qual é a vontade de Deus a vosso respeito. Não entrar naquela do mundo, não entrar na forma do mundo, não adotar para a nossa vida pessoal os critérios que o mundo quer ditar para nós. E hoje, então, nós vamos para o terceiro modo como nós podemos nos livrar das garras com que o mundo quer nos prender. Somos livres por uma vida renovadora do mundo secular. Isto é, assumindo um compromisso de todos os dias buscar uma vida renovada em Deus. Buscar a novidade de vida em Deus. Só quem se renova se torna agente renovador do mundo. Qual é a nossa palavra motivadora, então, de hoje? Gostaria que vocês tomassem o livro do Levítico, no capítulo 20, o versículo 26, diz assim: "Sede santos para mim,
porque eu, o Senhor, sou santo. Eu vos separei dos outros povos para serdes meus. Eu já disse num vídeo passado que a busca da santidade para o cristão não é opcional. É algo que se nos impõe pela força e exigência do nosso batismo. Quando Deus fala sede santos, não é ser um santo que busca a santidade para para a sua projeção. Olha como aquela pessoa é santa. Olha como aquele jovem é santo. Como eu queria que meus filhos seguissem aquele jovem. Não é para você ser notado, não é para você ser exaltado, mas é ser santo para Deus, de acordo com Deus. A tradução que está na Bíblia de Jerusalém diz assim: consagrai-vos para mim. Consagrai-vos para mim. O consagrado é o equivalente ao santo. O que é uma coisa santa? É uma coisa consagrada a Deus, isto é, separada para Deus. A Bíblia hebraica traduz como separai-vos para Deus. Então nós não podemos ser um povo que quer ser de Deus, mas quer ser do mundo também. Pensar como a palavra de Deus nos ensina, mas também dar brechas para que os critérios do mundo influenciem as nossas decisões. Sede santos, consagrai-vos a Deus, separai-vos para Deus. Separar de quê? Separar daquilo que não é de Deus, aquilo que não vem de Deus. Separar-se do mundo, embora sem sair do mundo, como Jesus falou. E nisto está uma dificuldade muito grande. Mas um pouquinho antes do versículo 26, o Senhor diz no versículo 24, letra B: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separou dentre os povos. O povo, os israelitas, constituíram o povo que Deus separou de misteriosamente. É um desígnio de Deus que nós só vamos conhecer na eternidade. Deus separou para si um povo para que ele fosse, ao mesmo tempo, um povo resistente às nações idólatras existentes no mundo e, ao mesmo tempo, uma luz para mostrar o caminho de Deus. E essa palavra separação, em 2 versículos, aparece algumas vezes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separou dentre os povos. Separai, pois, entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. O que Deus quer dizer com isso? Que o povo separado dele, para ele, nós, hoje, na leitura cristã que fazemos desta palavra do Antigo Testamento, não podemos viver uma vida misturada, pureza com impureza. Dependendo da companhia na qual nós estamos, nós vivemos a pureza ou a impureza. Daí a necessidade, daí a grande graça de sermos chamados por Deus a vivermos em comunidade, a vivermos em comunhão com pessoas que têm o mesmo ideal que o nosso. Depois, no versículo 25, Deus continua: não vos contamineis com isso e com aquilo, porque eu separei
as coisas impuras para vós. Deus já ensinou para mim e para vocês o que constitui a nossa pureza e a nossa impureza. E o caminho da santidade supõe uma vontade muito grande de tal aderência aos critérios do Evangelho que os critérios do mundo vão aos poucos perdendo a força de expressão, de coação na nossa vida. Nós temos o exemplo daquele jovem, daquele homem que se aproximou de Jesus. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os meus mandamentos. E o homem perguntou: Quais mandamentos? E depois que Jesus debulhou alguns mandamentos para ele, ele disse: mas isso eu já tenho observado desde a minha juventude, todas essas coisas. O que ainda me falta? Eu quero reforçar esta reflexão porque já falei isso em um vídeo passado. O que me falta? Se você é uma pessoa muito satisfeita com o plano de espiritualidade no qual você já chegou e acha que se você mantiver ali o nível, no nível, você já está garantindo a vida eterna. Esse rapaz disse isso. Se ele cumpre os mandamentos, está salvo. Está no céu. Mas ele sentia algo que ainda faltava. E é esse algo que ainda falta que faz a grande diferença na nossa vida. O verdadeiro cristão não é alguém que faz o mínimo para não ir para o inferno. Faz o mínimo para evitar o pecado grave. Mas vive assim, cometendo faltas voluntárias, embora veniais, mas isso daqui não é mandamento, eu posso relaxar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Cuidado, porque se eu me ponho num caminho desse, fatalmente a minha vida espiritual vai sendo enfraquecida, corroída, e eu daqui a pouco estou cometendo faltas graves. Então este rapaz, embora ele fosse cumpridor dos mandamentos, ele já tivesse, por isso, garantido o céu, segundo a cabeça dele, ele sentia alguma coisa e Jesus vai fundo. Moço, rapaz, homem, mulher, para vocês, para mim, para todos. Se você sente este vazio, esta coisa que ainda não se completou, que ainda você sabe que você pode ir além, pode dar algo mais, desapegue-se. Abra mão. Perca. Saiba dividir. Abra mão do acumular. Reparta. Quando Jesus fez essa proposta para aquela pessoa, o Evangelho diz que ao ouvir isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Porque era muito rico? Porque era muito rico. Mas o que é o rico? Rico não é aquele que tem, que possui bens. O rico, condenado pela palavra de Deus,
é aquele que é possuído por aquilo que ele tem. É aquele que perde sono. Por quê? Para não perder, para bolar uma estratégia, para não perder nada daquilo que ele tem e mais, acrescentar ainda outras coisas que ele ainda não conquistou. Esse é o rico. É aquele que não sabe disponibilizar para os outros aquilo que não lhe fará falta. Não é necessário. Ao contrário, quem é o rico para Deus? O rico para Deus é aquele que, embora tendo fortunas, não é dominado por elas. Os bens materiais não o possuem. Por isso, o caminho de perfeição, o caminho de santidade, se bem vivido, automaticamente renova, torna-me uma nova mulher, uma nova criatura. E cada nova criatura, filho de Deus, renova o mundo. Pela sua maneira de ser, pela sua maneira de fazer, pela sua maneira de pensar, pelos critérios que ordenam a sua vida. Afinal de contas, quem é que renova o mundo? Olha como nós rezamos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Quem renova o mundo é o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo renova o mundo? Através de você, através de mim. Me renovando, o Espírito Santo renova o mundo através da nossa pessoa. Como é que nós podemos nos deixar e devemos nos deixar renovar pelo Espírito Santo? Pela docilidade ao Espírito de Deus, ao Espírito de Jesus. Docilidade, maleabilidade. Deixar-nos amassar pelo Espírito Santo. Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. E quando nós não soubermos como fazer, mesmo pedindo a luz do Espírito Santo, nós podemos ter um critério entre duas coisas santas. Qual é a mais exigente de santidade para mim? É isto que eu devo fazer. Existe uma consequência quando uma pessoa se coloca na docilidade ao Espírito Santo, no deixar-se conduzir, inspirar pelo Espírito Santo. Sim, a consequência é a vida nova, é a vida santa, na família, no trabalho, no ambiente social, no ambiente político, na escola, no lazer. Você é sempre a mesma pessoa renovada pelo Espírito Santo, cheia da paz e da alegria do Senhor, capaz de aconselhar, capaz de rezar pelas pessoas, capaz de ajudar as pessoas. Mas isso, para eu ser dócil ao Espírito Santo, eu preciso estar assim desimpedida interiormente, para eu sair de mim. Isso é o que nós chamamos do êxodo heróico, a saída do meu Egito interior, do meu Egito pessoal. Gravem essa palavrinha, êxodo heróico, que exige de mim a saída de mim mesma, não me preferir a Jesus Cristo,
não preferir os outros, não preferir nada antes de Jesus Cristo. Isto exige de nós uma saída do nosso mundo que nos escraviza, do nosso mundo interior, pessoal, egoísta, que nos escraviza. Mas não é só questão de deixar o nosso mundo egoísta, mas é adentrar no coração de Deus, até chegarmos à terra prometida, que começa neste mundo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 29 e 31. Eis que vos digo, irmãos, e diz para nós agora, neste momento, os irmãos somos nós. O tempo é breve, eu que o diga, como o tempo passou. E vocês que estão me ouvindo também, por muito menos idade que vocês tenham de mim, vocês são testemunhas comigo, como o tempo passou. Como há pouco tempo atrás, eu tinha 15, 16, 17 anos, não vi chegar aos 71 e meio. O que importa, de São Paulo, é que os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Gravem esta palavrinha, a figura deste mundo passa. Este mundo é apenas uma figura. É uma figura. Não é a realidade. Não é a forma essencial, como diz São João Crisóstomo. Por isso Paulo fala, olha, não possuam, não queiram ser donos, não queiram segurar as coisas como se vocês fossem donos. Tenham as mãos livres, os pés livres, o coração desamarrado. Essa palavra de Jesus vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo não possui vocês. Dirigida aos religiosos, tem o seguinte sentido: Jesus não quer que os religiosos, que o mundo possua os religiosos. Isto é, não deixar entrar na comunidade religiosa, na casa religiosa, através do coração do religioso, aquilo que o mundo celebra. Aquilo que para o mundo é o máximo. Aquilo que para o mundo é o resumo da felicidade. Essas coisas não podem possuir o coração de um religioso que vai contaminar a sua comunidade e acaba contaminando toda a sua casa. E para o leigo, qual é o sentido dessa expressão de Jesus? É que o leigo tem que usar as coisas do mundo sem possuir as coisas do mundo. Isto é, não é um possuir, eu tenho, essa caneta é minha, é para o meu uso. Na vida religiosa há um costume. Não, havia um costume. Hoje eu acho que não existe mais. Mas se você vai numa biblioteca de uma comunidade religiosa, e lá você vai pegar um livro antigo, que alguma irmã ganhou ou adquiriu
Lá não está escrito assim o nome da irmã Ângela. É escrito para o uso da irmã Ângela. Não é meu, é para o uso meu. E se eu não preciso mais usar, vai para a comunidade. Percebem? Então, eu gosto desses exemplos da vida religiosa consagrada, a vida consagrada religiosa, porque ilustram bem também para nós, para os leigos, para vocês, a exigência de uma consagração. Então, nós temos que usar os bens do mundo? Temos. Nós temos que ter o nosso celular? Sim. Quem não precisa ter um smartphone porque não precisa, não tem, é bobagem ter. Um celular só para receber e transmitir é o suficiente? É. Então fique com isso. Mas quem precisa de uma comunicação mais ampla, mais divulgada, vai fazer uso de um smartphone. Vai fazer uso. Não vai perder a cabeça por causa de um smartphone. Se para o reino de Deus eu preciso de instrumentos aptos para fazer o melhor para o reino de Deus, o mais atraente para o reino de Deus, então que tudo seja da melhor qualidade possível. Mas não é meu. Não é meu. É para a comunidade, um bem do qual eu faço uso. Eu espero ter sido clara, né? Estou sendo clara, Rodrigo? Adeus. Então, uma vez que nós estamos assim desapegados do mundo, dos valores, das coisas do mundo, não quer dizer que a gente não tenha luta. Claro que tem luta, vocês não imaginam a minha luta. Eu sou muito ligada, vocês sabem disso, com a tecnologia. Ah, Jesus Cristo, quando eu passo numa loja da Samsung e vejo lá o S6 Edge. Ai, Jesus Cristo, que coisa maravilhosa! Aquela tela que atrai. Mas o mundo faz as coisas para nos atrair mesmo, atiçar em nós a ambição, a cobiça, o possuir. Mas o que eu tenho que fazer? Espera aí, eu preciso disso? Não. Então, o que eu digo para mim mesma é não, não, não. Libertados desse jeito, então nós podemos nos voltar para o mundo, para a sociedade, para aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, com um amor super dedicado, generoso, um comportamento que só quer fazer o bem, uma caridade eficaz, que produz, engenhosa, uma caridade engenhosa. O que é caridade engenhosa? Puxa, como é que eu posso ajudar tal pessoa neste caso? Se vira. Eu vou me virar, eu tenho que me virar para praticar uma caridade que exige de mim talvez uma criatividade. Quando Jesus... Vamos pegar Mateus 10, versículo 16. O finzinho do capítulo 15, a partir do versículo 10, no Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão da Missão. No início do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. Aqui é o Sermão da Missão. Você desce da montanha, né? E agora começa a instrução que Jesus dá para você lá embaixo, no vale da sombra da morte, exercitar a sua missão.
No versículo 16 do capítulo 10, Mateus diz assim, Jesus fala: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Bom, eu ia fazer um comentário aqui, melhor não fazer, porque senão vou sair muito fora. E continua: sede, porém, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Uma tradução diz: sede, portanto, sábias como as serpentes e simples como as pombas. Por que esta sabedoria da serpente, que o capítulo lá 3 de Gênesis chama de astúcia? Por que nós temos que ser astutos como a serpente? Porque ela sabe onde atacar, como atacar e quem atacar. E quando ela se vê ameaçada, o que ela faz? Ela esconde a cabeça. Por quê? Porque se ela for ferida no rabo ou no corpo, ela se refaz. Não morre não, mas se ela for esmagada na cabeça, já era. Quando Jesus fala, olhe, vocês sejam espertos como a serpente, né? Prudentes como as serpentes. Não vão dando a cara para bater. Mas simples como as pombas também. Não vejo mal no mundo e em tudo. Não, há muita coisa maravilhosa no mundo. Eu acho lamentável, mas cada um sabe de si. Quando alguém chega e fala, na minha casa não tem televisão. Eu não assisto nada de televisão. Eu falo, mas você não tem nenhuma fonte de informação do que está acontecendo no mundo? Ah, eu tenho a internet. Bom, é uma forma de você estar conectado com o mundo. Mas achar que porque você não tem televisão, você é mais santo do que os outros, não é não. Olha, eu quero dar um exemplo para vocês que uma vez eu li. Um sacerdote jovem, recém-ordenado, foi designado para uma paróquia. Nessa paróquia, ele deveria ajudar o pároco, um velhinho idoso, doente. E esse jovem sacerdote vinha com a cabeça toda cheia de teologia, da espiritualidade, um rapaz assim muito ungido, muito cheio de Deus, tal e coisa. E aconteceu que num belo dia os dois iriam concelebrar. Quando o rapaz, o padre novo, chegou na sacristia para se paramentar, ele fazia as suas orações em preparação para a celebração, mas observava que o padre idoso estava sentadinho lá num canto, lendo o jornal. Ah, mas esse padre novo ficou, meu Deus, mas que coisa, em que mundo que a gente está? Olha só em que paróquia que eu vim parar. Esse padre não vai dar testemunho para mim de vida sacerdotal. Imagina ele lendo o jornal na hora de celebrar a missa, que coisa horrorosa. Julgando. Bom, lá foram os dois, celebraram, voltaram para a sacristia. E o padre idoso tinha percebido a admiração, a frustração do jovem. E disse para o padre, ô padre, vem cá. O senhor ficou escandalizado porque eu folheava o jornal antes da missa? Ah, para falar a verdade, eu fiquei sim, padre. Pois é, mas você sabe por quê? Porque eu trago para a Eucaristia, para a celebração da Eucaristia, tudo aquilo que eu leio no jornal. Eu coloco sempre as intenções das más notícias que eu leio nos jornais. Olha, se você não tem televisão, compra uma, nem que seja pequenininha, para você ouvir noticiário e poder fazer com que a sua intercessão pelas coisas que acontecem no mundo passem pela graça de Deus através de você. Saiu um pouquinho fora, mas acho que está dentro, né? Então, quando Jesus fala
sobre a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, Jesus está nos ensinando um critério, dando para nós um discernimento de como nos relacionarmos com o mundo. Como? Por exemplo, não ficarmos amargurados porque o mundo está desse jeito, porque a igreja está daquele jeito, porque não ficarmos agressivos com o mundo que parece que está cada vez pior, ladeira abaixo. Não ficarmos apavorados. Meu Deus, o que vai ser? Esse mundo está pegando fogo. E não ficarmos também na defensiva. Porque se nós nos trancamos, nos preparamos para o ataque, imaginando que vamos ser atacados, nós vamos vira e mexe perdendo a batalha, perdendo a guerra, vamos nos cansando de tanta resistência e vamos ficando permissivos, vamos ficando mundanizados. Quando eu digo na defensiva, não quer dizer que nós não precisamos estar prudentemente armados para que o inimigo não nos pegue numa surpresa. Mas não podemos viver escondidos atrás de um escudo, porque como que as pessoas chegariam até nós? Mas pelo contrário, qual é a nossa atitude, aspas, agressivas com relação à renovação do mundo? Levando para esse mundo a firmeza da nossa fé, a satisfação da alegria que trazemos dentro de nós. Vamos levar para este mundo um espírito construtivo, crítico construtivo, propondo saídas, soluções, segundo as coisas de Deus, sem precisar falar tanto de Deus, mas usar os critérios de Deus. Finalmente, vocês leigos, nós religiosos, os sacerdotes, todos os cristãos, somos chamados a consagrar o mundo para Deus. Cada um do seu jeito. Consagrar o mundo para Deus. Quando eu quando eu entrei, acho que foi quando eu entrei no noviciado, eu ganhei da minha professora de psicologia, irmã Yolanda. Ela me deu um santinho de lembrança. Me lembro como se fosse hoje. Não era bem um santinho, era um cartão cheio de flores, né, bonitas. E o pensamento que estava embaixo era assim: você deve florescer onde for plantada. Você deve florescer onde for plantada. Nós não sabemos os desígnios de Deus a nosso respeito. Onde é que eu já fui plantada? Eu já fui plantada em Botucatu, eu já fui plantada em Muriaé, já fui plantada no Rio de Janeiro, já fui plantada em São Paulo, estou sendo plantada em Belo Horizonte, a minha rocinha ainda está funcionando. E nesses lugares todos por onde eu passei, Deus queira que eu tenha florescido, segundo a vontade de Deus. E você? Aonde você está plantada hoje, plantado hoje? É ali que você tem que dar flor e fruto. Flor e fruto. Um pai de família, como é que ele vai renovar o mundo? Como ele que vai consagrar o mundo, aquele mundo onde ele está plantado, a sua família? Criando bem seus filhos,
segundo o Evangelho de Jesus, os critérios do Evangelho de Jesus. Como é que um professor dá frutos, floresce, viceja na sua sala de aula, conduzindo seus alunos no caminho da ciência, mas também da verdade cristã? Como é que um empresário pode florescer na sua empresa, tratando bem seus empregados com justiça, sem exploração? Como é que um empregado pode florescer como cristão, renovando aquela empresa que lhe dá emprego? Como é que ele pode consagrar aquele ambiente para Deus, cumprindo com honestidade, com pontualidade, sem perda de tempo, aquilo que lhe cabe fazer? Por isso, meus queridos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça de sermos dóceis às suas inspirações. Assim Ele vai nos santificando e nos usando para a santificação do mundo em que vivemos. Se cada um fizer a sua parte. Criticaram tanto a Santa Teresa de Calcutá, a Beata Santa Teresa, dizendo: a senhora está recolhendo esses mendigos, esses moribundos aí na rua de Calcutá. Enquanto a senhora salva 10 milhões caem na miséria. A senhora não acha que a senhora está fazendo um buraco na água? Está trabalhando para nada? Ela falou: olha, sem a minha gota na água, no oceano, esse oceano seria menor. Pense um pouquinho nesta frase que só pode vir do Espírito Santo através da Beata Teresa de Calcutá. Vamos então agora ao nosso terceiro ponto, que é o compromisso da semana. Primeiro ponto, você vai fazer uma experiência de conversar com Jesus por escrito sobre as forças do mundo que ainda têm um certo domínio sobre a sua vida. As forças do mundo que ainda têm um domínio sobre a sua vida. Conversa com Jesus escrevendo. Segundo ponto, o que você faz para se desvencilhar dessas forças? E terceiro, como é que você tem colaborado para que o mundo, o seu mundo, seja renovado em Deus, seu Criador? Tudo por escrito, para que a partilha seja bem objetiva. Que todos vocês tenham uma ótima semana, muito abençoada por Deus, e que esta imagem deste vídeo, a imagem, sobretudo a palavra desse vídeo, impregne o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.